Oi, eu sou a Laura Fontes. E eu sou a Mar Gomes. E aqui no Cafezinho convida dessa vez aonde, meu amor? No novo Café do Teatro, com plateia! Ai, que emoção. Que coisa linda, gente. E aqui hoje, prestigiando este momento com a gente, temos João Mauro Cruz. Ele veio aqui pra se expor, tá bom? Veio aqui contar todos os seus perrengues. Tem bastante, né? Mas antes, Marcela... Antes eu acho que a gente vai fazer um jabá, tá? Vocês já estão acostumados, é assim que a gente paga as contas, então vamos lá. Aqui a gente tá no novo Café Teatro, meu bem. Então, assim, não conheceu? Vem conhecer. Fica na 15 de novembro. Ó, não decorei, tá? Mas é 10h37. Isso, aí, no ó, centro de Curitiba, meu amor. E aqui, adivinha? Ouvinte Cafezinho tem o quê? 10% de desconto. Ouviram? Todo mundo que chegar lá na hora de pagar... Deus abençoe 10% de desconto. O patrão tá ali, né, seu Rached? Deus abençoe, viu? A gente te ama, Rached. Beijo no seu coração. Aê, ó, que maravilha. Gente, uma coisa muito importante que eu deveria ter começado com isso, na real. É aniversário do Cafezinho. A gente tá comemorando nosso hoje. Aniversário. O nosso aniversário. A gente tem 3 anos de vida. A gente começou na pandemia, a gente seguiu entre coisos e barrancos. A gente conseguiu e estamos aqui hoje apresentando com plateia. Isso é muito gratificante pra gente. É um passo gigantesco. Estamos comemorando 3 anos, por isso essa penca de balão aqui atrás. É isso aí. Tá bom? Maravilha! Mas vamos logo pro que a gente veio fazer aqui, né? Dar risada da vida do João, pessoal. Eba. João, conta aí. Se eu encostar aqui, machuca, o que acontece? Gente, eu fiz uma lista de histórias, assim, pra gente poder ir pensando. E é muito engraçado que parece que tudo começa sempre com essa coisa... Todo ator, em algum momento, passou pelo teatro infantil, aquele teatro que a gente vai pras escolas, sabe? E entra nos perrengues, assim. Pelo amor à camisa, sabe? E no início eu fazia muito teatro infantil. Eu gosto muito até hoje de fazer o teatro infantil. E eu lembro que eu tinha uns 17, 18 anos, não faz tanto tempo assim. Tá. A gente era um grupo de alunos de uma escola que se juntaram para criar um projetinho que a gente ia vender para escolas infantis para levar as peças. Eram Visionário. 2, 3 peças, já querendo pagar as contas, né? Já estava ferrado nessa época lá. E daí... A gente criou umas 3, 4 peças, todas curtinhas ali, de 10, 15 minutos, e vendia como pacote para as escolas, assim. Já chegava, não, se vocês quiserem tem peças de 15, pode ser 30, na verdade era só 3, 4 peças que ia juntando, assim, sabe? Era o mosaico das coisas. Cara, genial. Ele demorava um pouco para entender isso, quando via já era tarde demais, já estava apresentando. Aí funcionava. E uma das peças que a gente apresentou muito era o Pedro e o Lobo. Sabe a história do Pedro e o Lobo, né? Um clássico lá do... Não. Não sei. É o menino que diz, o lobo, e não tem lobo. O lobo, e não tem lobo. Aí quando tem o lobo, ele chama, ninguém vai porque acha que é mentira, e ele... Tem moral da história. Não, negócio... Era um teatro infantil conceitual. Aí, ó. Tinha um negócio assim. Até demais. Que daí a gente se empolgava na coisa, assim. Aí a gente montou isso. A gente tinha essa escola de teatro onde a gente estudava. E foi ela que fez o meio de campo pra vender a gente pras escolas e tal. Mas toda a produção era nossa. Aí o pessoal ali com 18, 19, 17 anos, assim, tudo empolgado pra fazer as coisas, assim. E sem nenhuma experiência. Claro, tem que começar de algum lugar, né, gente? Algum lugar a gente começa. Então a gente fazendo uns cenários achando que tava lindo assim, tava usando TNT. Desculpa. Não tinha que estar aqui essa codeta TNT. A gente fazia disso. E eu fazia o Lobo, do Pedro Lobo. Tem cara de lobo. Tu acha? Por quê? Não, só achei, assim. Combina. Enfim. E já tinha essa cara, assim, sabe? Não melhorou muito com o tempo, não. Menos barba, assim, menos ruga, mas a cara era mesmo, cabelo e tal, assim. A gente criou uns figurinos que era pra ser... Tinha um conceito, deve ter vindo da época, do negócio, assim. Gente, eu como lobo, eu usava um coletinho curto, assim, todo de pelinho, um short marrom de pelinho com um rabinho. Meu Deus. Aí eu tinha polainas e uns pelinhos de munhequeira. E só... O resto era pele à mostra. Não, Deus, não! Lindo! Aí a gente se empolga, né? Aí tinha uma menina que dizia, não, porque eu sei fazer as maquiagens artísticas, vou fazer as maquiagens artísticas. Claro. Aí ela pintou, assim... Gente, o nível de choro das crianças quando entrava em cena... Era meio lobo, assim, era uma coisa meio rock horror, sabe? Era sensacional, assim, meio Corvo. Lembra do filme do Corvo?
Imagina isso de lobo falando pras criancinhas. Era criança chorando o tempo inteiro, assim. E eu fiquei, acho que uns 2 anos fazendo isso, assim, fazendo criança chorar. Foi esse aí, foi meu início profissional dentro do teatro. Aí, era um grupo que, alguns deles, depois eu me mudei aqui pra Curitiba, eu não falei isso foi em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, aí me mudei pra cá em 2010. Parte desse pessoal veio aqui comigo, assim, a gente trabalhou muito tempo junto, era bem próximo. Numa das apresentações, só pra explicar mais ou menos, a gente, na cena final, tem a parte que o caçador vai pegar o lobo, e daí ele usava uma marreta de plástico, tipo a marreta do Chapolin, sabe, umas coisas assim. Vai desenhando a coisa. Tô desenhando legal. Assim. Não, Começou com o seu figurino, eu tô desenhando desde então. Bacana. Nada combinava, assim, uma loucura. Aí tinha toda uma coreografia de perseguição. Eu saía correndo, aí eu ia pular, ele se abaixava, eu pulava por cima, aí depois ele vinha, passava por baixo, sabe? Bem circense, bem comédia dell'arte, assim e tal. E a gente se empolgava, né? Era jovem. Tinha ciático ainda. Tinha energia. Acontece, isso já foi nas últimas apresentações, assim. Eu lembro de... a gente chegou e as crianças estavam muito assustadas, estavam muito empolvorosas, assim, sabe? Com tudo aquilo. Eram crianças pequenas, deviam ter 4, 5 anos. Meu Deus. Vendo isso aqui de lobo, gente. Imagina, traumatizei até hoje. E praticamente nu, né? Então... Meu Deus do céu. Deus. Tentem não ficar com essa imagem na cabeça Não agora. dá mais, você acabou com a minha noite. A gente foi fazer a cena final. E assim, quando a gente vai nas escolas, nem sempre tem uma estrutura feita pro teatro. Às vezes é uma sala de aula um pouco maior, que eles juntam todos os alunos ali, o camarim era a sala da diretora, que ela liberava pra gente porque tinha um banheiro. Era isso. E às vezes é pior, às vezes é o ginásio que a gente fala e a voz some. Mas daí, a gente viu que tava muito distante, sabe? Então, tem que trazer energia. Fazer um negócio cartunesco, assim, é velocidade, é força, vamos pular, porque a gente tem que pegar essas crianças, a gente tem que estar, porque elas estão muito assustadas, ficaram conversando muito e tal. Então vamos usar da energia. Foi a peça toda, muito bem. Ele peça curtinha, muito rápida, chegou a cena final, a cena da corrida começou, a cena da corrida. Não sei por que cargas d'água, nesse vai e vem, corre. Por que cargas d'água? É uma senhorinha. Uma senhorinha. Não, segue o baile. É uma alma antiga. É uma alma Diziam antiga. isso pra mim quando eu era criança. Não sei cargas se é d'água? bom. Enfim. Aí eu comecei a correr e daí era o Arthur que fazia o caçador. E a gente trabalhou muito tempo junto. Tinha uma sinergia legal, assim. Né? A gente se olhou, já tava naquela vibe da peça. Disse, não, agora vamos. Mas a gente subia um no outro, dava cambalhota, pulou, assim. Todos os exercícios que a gente conhecia de comédia, a gente botou ali. A parte final, a última parte da coreografia, eu ia correndo como se o lobo fosse pegar o caçador. Ele pulava. Eu passava por baixo da perna dele como um peixinho, sabe? Dar o peixinho assim? Meu Deus do céu, é muita energia mesmo. Jovem. É jovem. Mas era no chão, não tinha água. Não tinha água, não tinha água, não. Era um break. Aí eu dei esse pulo, levantava. No que eu levantava, ele batia com a marreta na minha cabeça, eu dava um girinho, e assim que era o fim do lobo. Essa era a cena. Nesse dia, eu olhei pra ele olhou pra mim, sabe aquela sangue nos olhos, faca nos dentes, e vai. Eu saí correndo, eu pulei. Só que ele meio que deu uma sambadinha assim, aí eu tentei virar. No que eu virei, aí sim ele pulou por cima de mim e eu caí com o ombro no chão. Mas eu caí e fez sabe? Peraí, tranquei o cu aqui, peraí. Ai. Quando eu fui levantar, a sensação é que braço alguma tava coisa assim. puxava meu braço pra baixo. Sabe? Eu levantei. Aí e não era uma dor, dá um calor no início, assim. Alguém já... Não, deixa quieto. A sensação é louca. E aquela coisa estranha, o braço pesado, ele veio, deu uma retada na minha cabeça, eu girei e caí de novo. Adivinha de que lado? Claro, óbvio. Mas já tá com a dor e já foi, já tum. No que eu caí, assim, deu... Tinha toda uma outra cena com o desfecho da história. Daí entrava a vovozinha, dava o sermão no Pedrinho. Aí vinha o caçador, conversava com os dois. Aí voltava pra casa da velha, eles tomavam um café. E o lobo morto lá no fundo da cena. E eu só suando frio, aquela sensação de, meu Deus do céu, deu ruim. O lobo morto assim. Ai. O lobo tá gemendo aí atrás. Aí terminou a peça, eles se ajeitaram, eu levantei pra agradecer, já levantei. Agradecemos, as criancinhas pararam de chorar, a gente foi pro banheiro da diretora. Aí eu lembro que eu sentei era um banheirinho dentro da sala da diretora, bem isso, assim. Eu sentei na privada com o braço pra baixo, assim, eu disse, gente... Deu ruim. Acho que tive um problema. O que foi, João? Meu braço tá pesado.
Aí, o Arthur, esse amigo, essa pessoa super próxima e proativa... Médico, com certeza. Sempre tem, né? Ele disse, não, eu resolvo. Aí eu tava lá sentadinho, não, é só... Deixa eu ficar quietinho. Ele, não, é só dar uma puxadinha. Claro. Aí ele pegou meu cotovelo e levantou. E eu senti de novo. Nessa hora, depois eu acho que eu, né? Ele botou de volta. Só que, obviamente, que não foi de um jeito muito clínico. Na hora, até deu uma aliviada na dor. Eu disse, né? Resolvido. Foi uma deslocaçãozinha, assim. Fui pra casa, tomei aquele banho, o corpo começou a esfriar. No outro dia, eu disse, talvez eu tenha que ir no médico. Talvez esteja doendo muito. Quando eu fui no médico, ele falou que provavelmente tinha deslocado, ele colocou de volta no lugar. Errado. A questão é que o tendão ficou laceado. Ah, não! Aí foram 3 meses de fisioterapia e usando umas talas aqui só pro ombro, assim, não quebrou, sabe? Foi só o tendão solto, assim. Só. Ai, mas levantar um copo era difícil. E foi assim, fazendo peça infantil. Bem Quem leve. quer pedir uma asinha de frango agora, hein? E essa é a história do dia que eu desloquei o ombro fazendo peça infantil. Mas peça De infantil graça. é uma coisa maravilhosa, né? Porque cada dia acontece uma coisa diferente e maravilhosa. Às vezes você tá muito cansado e precisa de uma energia, só que você trabalhou o dia inteiro, acordou cedo, teve altas coisas pra fazer. E o que acontece, João? Nesse meio tempo, o que acontece, querido? Então, às vezes... Teu chefe tá aqui. Teu chefe tá aqui, cuidado Deixa com eu o que você contar vai que isso falar. faz tempo já faz muitos anos, mas é uma história... Às vezes, quando a gente tá muito cansado, é bom tirar um cochilo É bom? antes de Eu uma acho. peça. Antes de uma peça. Não depois. durante. Em cena. Então, já faz um tempo que eu trabalho com a Adriana. Você passou com essa Adriana Sotomayor, né? A Adri, todo mundo conhece a Adri. Dá um Conhecemos. risada! A Adri é professora também, tá bom, gente? Ela é professora de teatro, trabalha comigo no Barracão e é diretora... Teatro Barracão em Cena. Teatro Venha fazer Barracão teatro em você Cena, também. A gente já vai amor. puxar Depois essa, a gente puxa. E ela é diretora de uma companhia de teatro de rua, que é o Gufo Coletivo Teatral. A gente trabalha junto, faz 10 anos que a gente trabalha junto. E durante um momento dessa trajetória de teatro de rua, coincidiu de ser a época de TCC da faculdade. Eu posso pedir uma pausa só um instantinho? Por favor. Só um segundinho. É que a Thay, ela tem um presente pra gente aqui. Mentira, lindas! Por favor, eu quero! Thay, venha cá. Ai, meu Deus, eu quero rosinha! Eita! Ai, Evoé! Gente, olha como brilha isso Eu vou aqui! botar pra cá, tá bom? Uau! Amei, eu vou trocar agora. Café do Teatro. Ó, isso aqui tem desconto também, café... Recebemos um joinha. Você ouvinte cafezinho de artista, você tem 10% de desconto pra adquirir essa caneca. Eu não sei olha, se é 10. Olha como brilha. Tá bom, depois essa vocês noite é 10. se resolvam. Aqui tá escrito Arte Salva e essa aqui tá escrito Evoé. Ai, gente, que coisa bela! A época de TCC é uma loucura pra todo mundo, vocês, né? Todo mundo fala e reclama de época de TCC. O meu grupo, quando a gente faz TCC em teatro, eu fiz bacharel, a gente tem uma produção de uma peça, a gente tem que montar um espetáculo, além de todo o trabalho escrito, né? E Sabemos. vocês já sabem o normal, todo correria que é um trabalho escrito de TCC. Ainda montar uma peça, produzir uma peça, com um elenco onde todo mundo é da faculdade e ninguém tem tempo junto, vai ter TCC daqui a pouco, né? Tranquilão. Eu já teu tô tá nessa chegando. merda. Eu tô Sinto nesse caos, muito. eu sei. É. Obrigada. Ou vocês podem fazer como eu, não se formar em porra nenhuma e viver no aleatório, entendeu? Abre um canal no YouTube, caceta. Foda-se essa merda. Mas vamos lá. Aí foi um semestre e meio, assim, muito intenso, sem horário. E daí começou a acumular. A gente tem um trabalho normal, aí tinha a companhia de teatro de rua, fazendo TCC, fazendo todas as outras coisas que a gente tem que fazer da vida pra pagar as coisas. Não, de boa, de boa. Tranquilo. Aí o grupo não tinha horário pra se encontrar. Não tinha horário que agenda. O que a gente faz quando não tem horário? Vai assim mesmo. Ensaia sábado da meia-noite às 6 da manhã. Claro, óbvio. Era essa a opção que eu assinaria. Pensou na hora, como né? Como é que fala? Assinalar? Coisa. Assinalaria. Isso aí. Óbvio. Eu ia escolher isso, certeza. Um beijo pro pessoal que fez TCC comigo, que olha, foi dureza. Caralho, não acredito. Boa parte não se fala faz uns 10 anos já quase. De ódio. Ódio. Imagina. Tem um ódio do outro. Pra quem não sabe, eu dou aula no Barracão aos sábados. E eu dava aula no Barracão de manhã e de tarde. Eu ia pra casa, tomava aquele banho correndo e ia pra casa das meninas que a gente ia ensaiar. Eu chegava geralmente umas 10 e pouquinho lá, até todo mundo chegar, 11 horas, meia-noite começava o ensaio. A gente ia direto até umas 5, 6 da manhã, saía, ia pras
padaria ali do centro 24 horas, sabe? Tomar uns cafés. Nossa, geração saúde. Gato preto, né? Tá acabado depois, não sabe por quê, né? É isso aí. Aí a gente tomava café da manhã ali no centro, todo mundo junto, e eu ia domingo de manhã dar aula, diretaço. Dava aula das 9 até a 1, dava 1 hora, eu tinha ensaio com a Adri à tarde, dali da 1h30 até geralmente 13h30, a gente saía, 4h30 tinha apresentação de teatro de rua. Deus musical do céu. do Raul Seixas. Pra quem eles não precisa. Só pra vocês entenderem o contexto da história, juro que não foi do nada maldade, assim. não Não foi é da maldade, não foi é. da maldade. Começou a peça e eu senti aquela pressão baixandinho assim. Aí pensa assim, apresentação domingo, 4 da tarde, na rua, aquele solaço na tua cabeça, e eu tinha acordado sábado de manhã e tava sem dormir até domingo à tarde. E cantando, dançando, tocando guitarra, musical. Uma das últimas cenas da peça é um monólogo que a Adri faz, e é um monólogo muito bonito, que é sobre o final da vida do Raul Seixas. E é um texto onde começa falando sobre o final e o pós-morte, é um momento bem sério, ela fala com lágrima nos olhos, assim. A marcação da cena fica ela na frente, tinha um microfone onde ela falava, e os outros atores, a gente era em 4, 5, ficava num paredão atrás com umas poses meio introspectivas, assim, sabe aquelas... Cara de ator de teatro contemporâneo, assim. Sim. Faz carão que finge, sabe? Aí tô eu ali, paradinho, Não, João, não. e a Adri começou o texto dela. Lindo, assim, falando. E eu pensando, meu Deus, esse texto não acaba. Gente, eu vou cair no chão. Não vai dar boa. Eu dormi durante o texto dela. Eu só fechei o olho e caí. Você caiu no chão? Não, caiu o corpo assim, né? Deu aquela pesada pra frente. Mas tá todo mundo nessa hora da cena olhando pro chão, com cara de triste. Graças a Deus. O problema não foi o dormir, foi o jeito que eu acordei. Porque nessas horas a gente não acorda suave, né? Não é um... Ai, despertei. Eu tava ali, eu fiz aquele... Tipo, dormiu 2 segundos, nem isso. Tá ligado? Não, foi uma pescada, assim, sabe aquela piscadinha do olho, assim? Mas foi o suficiente. O cabelinho dele. A plateia viu, o elenco viu. E a Adri olhando pra frente, deu umas risadinhas na plateia e... Ela Continuou o texto dela. Foi acho que agora, 2, 3 anos atrás, uns 7 anos depois, que eu contei pra Adri que isso tinha acontecido, daí eu expliquei pra ela e falei, eu dormi no palco, mas foi só uma vez, e eu juro que isso não acontece mais. E já passou 7 anos. Já foi, já. Engraçado já que ele não tá mais no grupo. é mentira, eu tô. Mas olha só, então, quer ver o João acordado? Olha que link bom. Caralho, Ai, link sério? bom. Ah. Link bom. Oi? Pra quem não sabe, a gente é famosa pelos links terríveis. Famosa, minha mãe fala A isso, mãe né? assiste. Pelos links terríveis entre uma história e outra e entre patrocínios. Sim. Então fiquem com esse agora. Vai, Marcela. Agora. Quer ver o João acordado? Então, ele dá aula lá no Teatro Barracão em Cena. Uma excelente escola de teatro e TV para você que quer fazer um curso agora, ingressar no meio do ano aí, ó que maravilha. Ouvinte Cafezinho tem desconto na taxa de matrícula, meu amor. Se não tiver, você... Se der pra focar aqui nesse rapaz, ele é o dono, né? Brincadeira, meu Deus do céu, pronto. Ai, vai ser a última semana. Vai ter que pegar direito de imagem agora, meu é caro, Deus do é céu, caro. Jesus Então, amado. Mas então vai lá, vai fazer uma visita lá na rua 13 de maio, 60, entendeu? Vai conhecer os estúdios, o ambiente, a galera, o Juscelino, entendeu? E a gente tá sempre lá também. Agora vamos para. Tem que se envolver uma política, não tem? Até quando não quer. Até quando não quer, você tem que envolver a política. Faz parte, gente. Faz parte. A gente, como eu falei, faz muito tempo que faz o teatro de rua e a gente viajou muito pro interior do Paraná, principalmente, apresentando o Toca Raul, que é um espetáculo musical de rua do Raul Seixas, e o Sapo Tarobequê, que é uma peça infantil também, musicado para rua, para crianças, né? Acontece que às vezes a gente conseguia muito rápido um lugar, a gente conseguia a agenda, acertava de todo mundo. É uma cidade de 5 mil habitantes do lado de... sei lá, daí a gente Iraporinha da 7, Estrela. 8 horas de viagem pra ir, 7 horas pra voltar, assim, pra pagar o Uber. Era isso que dava o dinheiro, é isso aí. Mentira, nem é. Paga um monte. Teatro de rua paga um monte. A gente, às vezes, chegava numa cidade, porque nos chamava, alguma secretaria de cultura, chegava, conhecia alguém ali da companhia, e era, vocês vão vir na cidade, a gente quer um evento, chegava lá, e tinha outras coisas além da gente que não era comunicado. Que benção. Era uma coisa simples assim.
Teve uma vez que a gente foi numa cidade do interior, eu não vou dizer o nome pra não ser deselegante obrigada. agora. Excelente. Que tem política no meio, vai dar ruim depois. Não, a gente não quer esse problema pra gente, não é mesmo? Mas aí... Não, tá bom. Não, tá, tudo bem. A gente chegou e descobriu que estava tendo um festival de teatro, de arte na cidade, com vários eventos, tinha palestra, tinha teatro, tinha coisa de literatura, enfim, era um monte de coisa. E a gente estava inserido ali. A gente chegou, a cidade estava fervilhando, né? Ah, que bacana! A gente chegou a assistir umas outras peças ainda, sabe? Bem legal. Quando chegou o nosso horário, era... Sabe aquela cidade interior que nas praças principais tem um coreto bem no meio da cidade? Sabe coreto? Aquelas casinhas pertinhas assim? Era um coreto desses que a gente ia apresentar. A gente chegou, começou a montar as coisas. Lindo lugar, assim, sabe? Bem delicadinho, bem rococó. Bem rococó. É uma senhorinha. É uma senhora. A gente chegou assim e começou a ver uma multidãozinha boa. Porque o pessoal já estava na rua, já estava vendo. Aparentemente, não é uma cidade que tem muita coisa, então quando tem, o pessoal sai de casa. Tava bem cheio a rua, a gente começou a se preparar, já estava tudo prontinho, passou o som. Faltava, sei lá, 2 minutos para começar a peça. A gente começou a ver um burburinho, a uns 100 metros assim, de distância. Uma outra quadra. Mas assim, o nosso bolo tava grande, mas o bolinho de lá tinha uma força. Tava movimentado. Tá tendo um monte de coisa na rua, um monte de espetáculo, alguns outros de rua também, a gente só segue. E aquele bolinho foi se aproximando da gente, assim. Tá na hora, não vamos atrasar, né? Estamos em outra cidade que não é contratada aí. Vamos começar. Vamos começar. Quem abria a peça era eu. Eu olhava pra plateia e eu dizia, boa noite, bem-vindos ao... E daí começava a falar as coisas do espetáculo. Anfitrião. A gente se posicionou, deu aquela olhadinha, sabe? Vamos. Merda. No que eu Primeiro virei, sinal. o bolinho chegou no palco e entrou. Simples assim, subiu. Subiu no palco? Subiu. Veio vindo no coreto. E sabe um cometa que vai se desfazendo? Pensa nessa imagem. Aquela bola que foi aos pouquinhos, ficando nas pessoas. Aí subiu um senhor. Tum! Chegou. Aí eu dei um... E a plateia... Na hora de dar a primeira... Eu já tava pra começar, as luzes já estavam na gente, já tinha dado a abertura do festival, aquelas caixas de som da rua, já tinha todo o rolê assim. E eu vi que a plateia tava super... Tava mais feliz com quem entrou do que com você. Esqueceram da gente, cagaram pra gente. E daí eu olhei pra Adri, a Adri fez um... Aí no que eu fui virar pra cumprimentar, falar alguma coisa, ele pegou o microfone, puxou da gente ali e começou a falar... Minha cidade querida, que bom que vocês estão aqui. Era o prefeito da cidade. E ele começou a discursar. Só que eu toco Raul. É uma peça sobre Raul Seixas, sobre anarquia, sobre socialismo, sobre Aleister Crowley. Deus do céu. E ele começou a fazer propaganda política dele. E ele que fez o festival. E a gente se olhando, quem é essa pessoa? E aquela coisa de, a gente vai expulsar do palco? A gente pode enxotar? Como é que faz? A gente pode ir embora? O que faz? Se a gente enxotar, a gente ainda ganha um cachê? Essa foi a dúvida. Porque, entendeu? teoricamente, ele que tá contratando? Ele. Bom. Aí a gente ficou com aquele sorrisão assim, tá, agora espera, né? Porque assim, delicado também chegar... Não, chega. Ele ficou falando ali, acho que deu uns 10, 15 minutos assim. Meu Deus do céu. Falando qualquer coisa, sabe? Aquelas frases meio sem sentido nenhum, assim, só pra mostrar que tava ali, fazer presença. Terminou, ele falou, a gente ficou com uma cara de... Aí ele sentou. A gente... Tá, beleza, vamos começar. No que a gente virou pra começar, ele levantou e foi embora. Graças a Deus. E o grupinho todo foi junto. Não, menos mal. Levou parte da plateia, levou. Podia ter pego num chapeuzinho, pelo menos, mas né? pra que sentar Podia ter então, botado. desgraça? Foi só Caralho, pras fotos. sobe e fala e Foi vai-te só pras embora, fotos. demônio. Ei, vai ficar sentar pra levantar? Mas que animal. Desculpa, prefeito. É bom que a gente não falou qual era a cidade, né? Melhor assim. E nem um ano. Mas assim, a gente já teve muita coisa na rua de quebrar completamente a nossa expectativa de não saber o que fazer, se olhar e resolve. Cara, teatro de rua é isso. Eu acho que todo ator tem que fazer teatro de rua. Porque você tem que desenvolver um jogo de cintura inacreditável. Cara, eu morro de medo de fazer Eu teatro. morro de medo, porque é isso, é a rua, é um público espontâneo, é as coisas acontecendo. Você tem que, tipo, eita, caralho, aconteceu isso, o que eu faço agora? Vamos Ano seguindo. passado convidaram. Vamos fazer? Eu falei, puta, eu tô cheio de job, cara. Nada, não tinha nada pra fazer. Eu falei, não, tô cheio de job, bicho, não vai dar. Morro de medo, você tá maluco. Uma historinha dentro da história, um parênteses, nesse festival, tem aluno aqui que tava nesse dia, que tava lá, que assistiu o Pequeno Príncipe no festival lá. Aí, ó. Tem a mesa dos alunos, pessoal. Entrou um morador de rua no meio da peça, do Pequeno Príncipe,
puxou o microfone... Mentira. E começou a cantar Charlie Brown Jr. Vocês estavam lá, vocês estavam... Mentira, cara. Começou a cantar Charlie Brown Jr. Aí a Adri, vestida de Pequeno Príncipe, olhou pra ele. Você quer falar mais alguma coisa? Não, então vamos continuar, tá? E ele ficou um tempo, falava sozinho. Acontece. E a gente ali resolvendo. Aí ele depois foi pro outro microfone, pegou o microfone. Aí o Duílio, que faz parte da sonoplastia também, ele foi atrás levemente, abaixou o som do microfone. Eu Tirou, nasci pobre, mas não nasci tá cantando. Tem essa vibe, tem essa vibe. Acho que no dia do... Foi no lago, também alguém foi lá e tinha um cara... 10 da manhã, sexta-feira santa, tinha um cara que tava emendado da noite anterior e ele tava cantando Elvis no meio da rua. Às vezes, cara, é só um professor de teatro que não conseguiu dormir, cara. Sabe? Olha. Mas... Não, mas agora puxa você, vai. Não, deixa pra mãe, a mãe puxa. Ó, mas agora a gente vai pesar um pouco o clima. Brincadeira. Mas você tava apresentando um espetáculo com alunos, você tava lá, o João geralmente quando faz o espetáculo, ele faz ou a luz ou a sonoplastia. Aí ele tava lá na cabine de som, de repente começa a vir uma movimentação, um negócio, e aí você já sabe qual história que eu quero que você conte, essa daqui. Essa daí. Não, essa daí. sério, isso aí foi um link? Foi? Tá bom. Obrigada, irmã. Minha Família família é tá bom aqui pra isso, a família ajuda. Obrigada. Também história de professor a gente tem um monte, assim, né? É maravilhoso isso. Gente, é fantástico. E teve um dia trabalhando no Teatro Barracão em Cena. Venham fazer teatro você também. Olha, gente. Tô hoje pegando a gente jeito, vai tô pegando ajudar. jeito. Você viu? Tô aprendendo, tô Meu aprendendo. Deus. Já são muitos anos lá, a gente já passou cada história junto. Teve uma vez, a gente tava apresentando com uma turma, tava eu na cabine, eu e o Clever de Freitas. Ah, Clever, o Clé é o maravilhoso, Clé, querido Clé. Maravilhoso, É um dos maravilhoso. maiores profissionais aqui de Curitiba, sério. Querido. Paga um pau pro Clé, é foda pra caralho. Ele é foda. E pra quem conhece a gente, sabe que assim, a cabine é um espetáculo à parte, sabe? Sim. E a gente sofre naquela cabine, gente. Meu Deus do céu. Porque quando a gente vai entrar no palco, a gente dá aquele nervoso, mas depois que entra, é tipo piscina gelada. Vai esquentando o corpo, vai acostumando, não Que sente. analogia maravilhosa. Não é? Cara, maravilhoso. O problema é quando tu tá na cabine, tu tem essa sensação por cada ator que entra no palco. Até Então, o fim do espetáculo. Até o fim, tu tá tendo minis infartos, sabe? Não, dia de estreia, dia de surtar na cabeça. Se não tiver o surtinho ali, algo de errado. Ele tá ali operando, assim, tem um telhado em cima, sabe? Um telhadinho em cima da cabine. A gente ouve uns passos em cima da gente. Oi? Passo? Passo. E passo pesado, assim, sabe? Tô com medo. E é um tum, e parou. Nisso eu olhei pro Clé, ele me olhou assim, isso é um gato? Não. Eu acho que é maior. Vamos torcer pra ser um demônio, vamos torcer pra ser um demônio. A peça acontecendo, a gente botando o som, olhando a marcação de cena e pensando, o que é isso? E os passos, aí davam uns 3 4 pra cá, uns 3 4 pra cá, assim, ficava um movimento curto, assim, sabe? Tem ali o teatro, e tem um prédio do lado do teatro, onde as janelas da lateral ficam viradas pro teatro. A gente na cabine, botando a sonoplastia, começou a ouvir os gritos do pessoal do prédio. Meu Deus do céu. E a gente começou a ouvir, pega ladrão, e depois a frase, tá lá em cima do telhado, Ah, tá lá que em peça. cima do teatro. Aí eu olhei pro Clé, tem gente em cima da gente. Tem gente em cima da gente. Clé, eu acho que é uma pessoa. Aí ele, Acho que é uma pessoa. não. Aí nisso, a gente escuta um, turu. Eu tô aqui em cima, eu tô aqui escondido aqui no teatro, você conhece. Mentira. Começou a mandar áudio pra alguém, deu, é pessoa, é gente. E nisso, uns gritos pra lá, uns gritos pra cá, a gente ouvindo na rua e a peça acontecendo. A plateia começou a se dar um pouco de conta, assim, que tinha barulhos, sabe? Deu uns... Tipo agora, a gente assim, mas a gente tá vendo esse barulho todo. Aí depois acabou a peça, eu fui lá falar com ele, e aí, gente, vocês se atrapalharam com barulho? Como é que foi? Eles, barulho? Que barulho? Isso que é ator concentrado. Gostei. Presente. Aí, acho que nesse momento, eles vão descobrir, porque eu não contei pra eles o que aconteceu. Eles não ouviram, eu disse, deixa quieto. Não, o que foi? Não. Nada. Deixa. Nada, mas sabe sua mãe? Então. Aí depois eu saí, e o pior é isso, que a gente ouviu os barulhos, aí a pessoa caminhou, fez uns L assim, sabe? E parou. Aí a gente, e agora?
a gente vai sair lá pra fora? Vai sair assim? E tem plateia e tudo mais, o que a gente faz? O Clé, com toda a sua agilidade, começou a cena, ele botou a luz, saiu correndo por baixo do teatro, ali pelo porão, foi lá pra frente ver o que estava acontecendo, pegar as fofocas, que o Clé é bom de fofoca. Ah, ele é ligeiro. Clé é ligeiro pra isso. Ótimo. Trouxe de volta, aí disse, não, entrou um cara aqui, mas já fugiu. Como assim? Ele pulou a porta de vidro, foi pelo muro do estacionamento e subiu no telhado do teatro. Passou pela janelinha lá e estava ali escondido. E ele só saiu dali porque o pessoal do prédio começou a falar. E nisso, cheio de viatura na frente. Meu Deus! E peça rolando, finge que nada tá acontecendo, assim. Aí ele disse, não, a gente pode sair, tá de boa, já acabou lá. Aí saiu a gente com aquela branca, assim, sabe? Aí os alunos, e aí, professor, tava boa a peça? Tava ótimo. Tava, eu acho que tava tava. maravilhoso. Tava. Deus do céu! Acho que foi. Aí a gente descobriu que ele tinha pego e não sei se pegaram o cara depois, pra onde foi, talvez esteja aí. Não, agora eu tô preocupada em... Muito boa a história, João, mas eu queria deixar claro pra vocês. O barracão é super seguro atualmente. Foi investido aí alguns reais em equipamento de segurança. Tá bom? Vamos, um abraço! Mas qualquer coisa, pessoal, se você tiver em apuros, você pode pegar uma bike e sair correndo muito mais rápido. Isso é do um que link bom! Isso é um link Isso é um bom. link ótimo! Exato! Obrigada, família. Minha irmã tá aqui presente. Cara, esse link foi maravilhoso. Sabe por quê? Esse link é pra Agência Bicicleta, meu amor. Aqui na minha colinha. É isso aí, você tem 10% de desconto. A gente gosta desse número 10, sabe? Você tem 10% de desconto em todos os produtos daquela loja, meu amor. Todo e qualquer produto daquela loja. Se você quiser comprar uma bike... Hoje era pra ter uma bike aqui. Tá lá em casa, porque começou a chover, a gente não trouxe. Não mas consegui, agência. Desculpa, viu, agência bicicleta. Me a gente desculpa. tá com a bike lá em casa. Mas... Terão próximos, daí elas estarão aqui. Me Isso. perdoe qualquer coisa, me desculpe, tudo bem? Mas assim, você pode ir lá. Se você já tem uma bike, vai lá fazer uma geral, meu amor. Seu pneu tá careca, vai resolver essa coisa. Não fica o pneu careca, é perigoso, meu amor. É seguro morre, de vida morre. você fazer uma revisão na tua bike. Vai lá, você tem desconto, é só falar que é o quê? Ouvinte do cafezinho. A minha irmã! Minha irmã, os outros dormiram. Né? Obrigada, Júlia. Minha irmã tá aqui. Hã? O quê? Acordei. É o João na peça. O quê? Vamos indo pra saideira, então? Vamos à saideira. Vamos pra saideira. Saideira, a última história, uma história que eu gosto muito de contar. Então, se alguém já ouviu essa história, sinto muito, foi mal. Vou ouvir de novo aí. Eu tenho umas manias bem da minha avó, sabe? Repetir a mesma história, esquece que repetiu a história, daí fica contando e contando. Tua cara. Sou eu também. Me identifico. Eu acho que é a idade. Eu tenho esse aval, tá? Ficam fazendo bullying comigo e eu faço bullying de volta. É isso aí, tá certo. Ok. Essa história já tem alguns anos, foi em 2007, 2008. Eu já tava dando aula nessa época, mas ainda tava começando, era novinho. Novinho quanto? Pra gente ter uma ideia. 17. Caraca, novinho? 17. Novinho. Uma aula com novinho. 17 é um prodígio. Não é. Eu comecei a dar aula em escola de teatro, eu tinha 14 para 15 anos. E não é prodígio. Eu comecei bem cedo, assim. Isso é uma coisa muito real quando eu falo assim. Eu gosto muito, muito de dar aula. O que eu puder de dar aula, de qualquer assunto eu gosto. Eu gosto de palestrar. Palestrinha é fogo, né? Eu sei. Nessa época, eu comecei a dar aula de teatro. Já estava uns 2 anos ali nessa escola em Porto Alegre. Segue. E agora vem uma informação, um plot twist. Eu também sou professor de circo e de balé. Circo? Circo e balé. Balé? Nem a mulher dele Não. sabia disso. Nem a Não. mulher dele. Ela falou, do quê? Balé não. Balé você tá me zoando, bicho. Tá maluco? Que isso, balé? Cadê o tutu? Cadê o play? Por que eu não vejo Então. tutu? Faz um plié aí. Faz um croissant. Gente, eu dei aula de hip hop. Ah, João, para. Não, balé eu até acredito. A gente Agora dá uns que- truques nessa vida que vocês não fazem ideia. Mas eu dava aula pra criança, iniciantes, então não era nada também muito avançado. Então fica com essa imagem, eu vestia colã todos os dias. Para. Só imagem ruim que tô tendo hoje, bicho. Não. Cancela, tira daqui, pelo amor de Deus. Não. E o pior é que eu Aquele- gostava de colã. O peito cabeludo por trás do colã, tá ligado? Eu dava aula nessa escola em Porto Alegre, mas aí tinha uma outra escola, a escola regular, uma escola particular,
que eu já estava dando aula, isso 2 anos antes. Eu lembro direitinho, assim, eu dava aula toda quarta-feira nessa escola, final do turno, acho que, sei lá, 6 da tarde, mais ou menos, né? E daí me ligaram de manhã, acho que início da tarde, quase, assim. Não, João, tudo certo? Pra esse ano? Não, já conversei lá com o coordenador, já tinha deixado tudo esquematizado. Não, então beleza, a gente espera hoje. Oi? Não, é hoje começa as aulas aqui na escola. Eu disse, não, é mês que vem, tá na minha agenda. Ela falou mês que vem. Ele é virginiano, tava Tá na anotado, agenda. tá anotado. Tava na agenda. E eu tava com a agendinha, eu tinha até hoje, você conhece minha agendinha, tá sempre com a agendinha ali. Eu disse, não, tá aqui mês que vem. Não, então, que pena, passaram errado. Claro, óbvio, acontece. Mas você pode vir hoje pra dar aula? Posso! Posso, lógico. Vou dizer que não. Do que você precisa? Computação. Vamos lá. Era uma aula de teatro para alunos que iam fazer contraturno em 4ª e 5ª série. Só que eu tava nessa escola, que eu já dava, que é uma escola de artes mesmo, e daí eu tinha que ir depois direto para essa escola regular. Eu não tinha nada comigo de material, não tinha preparado nada, assim. Então foi meio, vou pegar o que eu tenho. Carão. Então eu tava lá dando aula de balé, Caralho, de colã, bicho. de colã. Pô. Aí tem um exercício que eu gosto muito de fazer, que é um exercício bem lúdico, que a gente trabalha com músicas, geralmente música instrumental. A gente escolhe uma música, de preferência música instrumental, ou de alguma língua muito distante das crianças, porque a ideia é realmente não ter a verbalização. Essa é só uma melodia. Ficam todas as crianças, ou até os adultos, que a gente faz com adultos também, de olho fechado, escuta essa música e pensa em todas as variações que a música tem, todas as nuances, as pausas, e depois todo mundo escuta, eu acendo a luz e eu digo, se essa música fosse uma história, que história ela tá contando? Ai, que bonito. Como se cada momento... É bonito esse exercício, né? É Não fez comigo ainda. Vai ter que voltar pro teatro. Barracão em cena, meu amor! Ligeira, Não, a gente tá bom demais. nisso. Não, caralho, a gente já gastou 1 mês de anúncio só nesse episódio. Tá? Vamos ficar sem anunciar uns 3 semaninhas ainda. Vamos lá, beleza. Aí a gente coloca a música, eles têm que pensar, então, a parte mais triste, é mais alegre, é mais ligeira, quem é os personagens, qual é o contexto. Sem fala ou com fala? Aí na historinha deles eles colocam com fala. Legal. Aí daí a música é uma música sem fala pra não ter nenhuma influência de uma historinha sendo contada já, sabe? Boa. Pra inspirar o cabeção. Tava eu lá na escola de dança, de colã. Aí eu, o que eu tenho aqui comigo? Não sei se vocês vão lembrar, mas lá no início dos anos 2000, os longínquos anos 2000, era comum a gente andar com aquelas maletas de CD. Lembra aquelas maletas de CD? Sim! CD, Laura, era uma coisa. Gente, eu vou me vingar. Vocês sabem que pra vocês só piora. Vocês sabem disso. Mas A eu não volta é sempre falei pior, nada. né? Relacionamento tóxico da porra, cara. Então, continuando. Aí, eu tinha um CD que eu usava com CDs pra aula de balé. Então, pensa, CD de aula de balé. Música clássica, música romântica, as coisas, né? Tudo música instrumental, erudita. Fui lá pra essa escola depois. Cheguei lá com minha maletinha, vestido como vocês já sabem. De colã. Peguei as folhas ali pra distribuir pras crianças, botei ali, aí, né, deu aquela... Olá, tudo bom, criançada? Essas coisas assim, sabe? De É o primeira aula. Mickey falando. A gente paga muita vergonha aqui em cima, né? Sim, a gente é de graça. E aí a gente se Não, põe de... não. Você tá de graça, a gente pelo menos recebe. Tá ligado? A gente dá aula pras pessoas, cria um vínculo, sabe? Chama pra quê? Pra pagar os vergonha. Gente, ele foi nosso professor, é o primeiro professor de teatro aqui de Curitiba. Segundo professor de teatro aqui de Curitiba, gente. É. Se eu estou aqui hoje, é porque ele não dormiu na aula. Desliguei a luz, deixei todo mundo deitado lá pra ouvir a música bonitinha, peguei... Eu juro assim, eu peguei o primeiro CD, botei a primeira música e vai. Ver o que sai. Era Paralyze, do Beethoven. Primeiro eu perguntei pras crianças quem conhecia Beethoven. Uns 2, 3 conheciam um cachorro do filme, só. E daquela época, que acho que hoje em dia nem tem mais Beethoven, né? Não tem... Deve ter, sei lá, MC Beethoven deve ter. MC Beethoven? Não, deve ter, cara. Puta nome bom, cara. Essa é massa. Eu não duvido. E se não tiver, vai criar agora. Botei a música pras crianças, né? Perguntei se alguém conhecia. Ninguém conhecia, tá. Não vou eu contar a história do Beethoven pras crianças agora. Começaram a ouvir a música, todo mundo em silêncio, com a luz apagada. Terminou a música, liguei a luz, eles sentaram em rodinha, todo mundo em silêncio. Eu distribuí uma folha pra cada um, uma canetinha pra cada um e disse, agora vocês vão... Eu vou botar a música de novo. Enquanto vocês vão ouvindo, agora vocês vão escrever essa história que vocês forem imaginando. Primeiro, eu quero que vocês imaginem uma cor.
Se essa música tivesse uma cor, que cor ela teria? Eles escreviam que uma cor. bonitinho esse vídeo. Aí agora, se ela estiver contando uma história, cada trecho é uma cena. Então vamos pensar quantas cenas tem, o que tem em cada uma delas. Aí eles sentaram, escreveram, ficava passando, todo mundo individual. Se eu não me engano, eram 31 crianças. Ó, bem de boas. Eu vi eles escrevendo ali, individualzinho e tal, assim. Aí depois eles iam contar todo mundo a sua história. Eu ia dividir em grupos. Cada grupo ia escolher uma das histórias para representar. Esse é o exercício. Ele é Vou bonito, utilizar. trabalha com muitas coisas ali, comunicação, de interação de grupo, tem imaginação, enfim, bem lúdico, bem legal. E, gente, é louco, assim, eu juro, eu lembro a cor do céu daquele dia. Eu lembro a roupa que eu tava usando daquele dia. Eles escreveram, sentaram em rodinha, aí eu pedi para contar as histórias. Eu lembro de um menino, ele escreveu a cor roxa, e a história dele era sobre cowboys no espaço. Criatividade da Certamente criança. seria eu essa criança, não tenho dúvida. Hoje deve estar na FAP. Aí ele escreveu lá, cowboys no espaço, e com naves e cavalos robô. Tirando esse menino em específico, todas as outras crianças, as outras 30 crianças, todas elas escolheram a cor vermelho claro ou azul claro. E especificamente a palavra claro. Todas. Ou era azul claro ou vermelho claro. Nossa. Todas as outras 30. E esse álbum do Beethoven, ele não tá com a camisa vermelha? Não, ele não usa a camisa vermelha do Beethoven, não. Não? Não Tá, tem nada segue. vermelho. Aí eles começaram a contar as histórias. Tirando esse menino, Tirando o Clayton. tirando o Clayton, as outras 30 crianças escreveram uma história sobre... Era um homem que tinha algum tipo de amor, ele perdia esse amor e terminava triste. Caraca. Gente. Sem saber a história. As 30 crianças... Assim, uma era, é um rei que tem a rainha e a rainha morre. Não, é um cara, só que atualmente, que tinha uma namorada. Mas as 30 crianças, independente do gênero, todas escolheram um homem de protagonista e escreveram a história de alguém que tinha um amor, era uma coisa bonita, algo ruim acontecia, muito trágico, e ele terminava sozinho e triste. Uau. Eu já sabia a história da música. Pra quem não sabe, Paralyze, essa música, ela é considerada um marco entre o final do neoclássico e o início do romantismo. Começou. Momento aula de sabia. teatro, vamos lá. Professor agora. Professor. Ligou a chavinha. Amor. Amor. E essa música, ela é considerada esse marco porque ela muda completamente tudo que foi feito até então da música tradicional, da música clássica europeia. Ele cria o efeito de tema, que é o que depois foi evoluindo e virou o que a gente chama de refrão. E o Beethoven tem uma história interessante. Ele tinha sérios problemas de relacionamentos. Ele era muito distante da família, era uma família muito problemática. Ele só tinha contato com o irmão dele. E tudo que a gente sabe da história dele são das cartas que ele escrevia pro irmão. O Beethoven ele só teve 2 namoradas na vida. Uma, a gente não sabe o nome, e ele chamava de Amada Imortal. Tem um filme com o Gary Oldman, sensacional, chamado Minha Amada Imortal, que conta a história dessa namorada secreta do Beethoven. E a outra namorada dele, adivinha? É Elise. Quando ele escreveu Paralyze, ele não queria fazer uma música. Era para ser um expurgo, era quase que uma revolta daquilo. Ele não quis nenhuma métrica, ele fez exatamente porque ele estava com raiva. Conta a história que o vizinho dele, que ficava ouvindo a música, disse, olha, isso é bom, hein? Mas quando ele escreveu ela, Faz ele... dancinha. Tô brincando, gente. Não, Desculpa, Beethoven. Ele sabe, meu Deus. Ele quis retratar em cada um dos trechos os momentos do relacionamento dele com a Elise. Então, ele realmente é para ter um tom mais romântico no início, depois ele cria velocidade, ele repete o mesmo tema com notas mais agudas para dar uma sensação mais estridente que incomoda. Mesmo tendo uma repetição, a ideia dele era retratar todas as etapas do relacionamento deles e o final Caralho, dele não imaginava. sozinho. Não imaginava. Não, sério, bonito, vai. Cafezinho também é conteúdo, meus Olha amores. só. Não é E- sempre que tem isso aqui, tá, gente? Normalmente a gente só fala merda mesmo. Mas ó, de vez em quando, ó, já vem um... Resumindo a história, eu tinha 17 anos, num dia que eu não dava nada, que eu tava só cumprindo tabela, sabe? E eu lembro, quando todo mundo contou a história, começou, você copiou de mim, você copiou de mim. Eu, não, gente, vai, faça. Aí eles foram falando e foi meio que caindo uma ficha, assim, sabe? Tem algo maior aqui acontecendo. O cara Aí, conseguiu mesmo. eu dividi eles em grupos ali rapidinho, disse, escolha uma história, monta aí, depois vocês apresentam. Aí eu parei na janela e fiquei olhando assim entre eles,
e o céu. Eu tenho essa imagem do céu muito azul, com as nuvenzinhas bem algodão, assim. E ali, aos 17 anos, ficou muito claro pra mim. É isso que é ser imortal. Se imortalidade existe, é só com a arte. As crianças, sem uma palavra, sem fazer a menor ideia quem era Beethoven, um alemão muito, muito brabo, teve uma sinapses lá, que foi o sentimento dele, ele tentou botar isso de forma matemática numa música, escreveu num papel, esse papel se repetiu por 300 anos, até chegar numa orquestra que gravou um CD para Folha de São Paulo e conseguiu fazer com que, a partir daquele CDzinho, as crianças sentissem a mesma coisa que o cara sentiu há 300 anos atrás. Incrível. Sem uma palavra, ali eu me dei conta. Se existe imortalidade, é isso. A arte, em todos os sentidos, ela eterniza e redime. Porque ela é maior do que o ser humano. Ela é maior do que a gente. E ela vai ficando e continua. Acho que pra mim ali foi um momento de entender, ok, é pra isso que eu tô aqui. É pra isso que serve fazer arte. Pra criar essas pontes. Pra gente ser imortal de algum jeitinho, sabe? E é isso. Quebrou as pernas, não vou nem fazer piada pra encerrar. Gente, agora eu entendi por que ele foi contratado. Não, gente, meu Deus do céu, caralho. Caraca. Bonito, Foda, bonito né? demais. Não, História faz louca, todo história sentido. louca. Mas eu também me preocupo com o menino do Cowboys no Espaço. Me preocupo com esse rapaz. Esse aí ficou na Caralho, história. todo mundo... A mãe dele fala, você não é todo mundo. Foda-se, então. Cowboys no Espaço. Esse Nessa menino, merda. ele tava muito à frente do resto. Ele muito à faz frente. arte atualmente. Ele faz. Certamente ele faz arte hoje. Gente, é isso. Muito obrigado a That's todos all. vocês que assistiram até aqui. A vocês que vieram aqui. Que bonitinho. Muito obrigado, João, que veio aqui se expor. Passar vergonha. De graça. De graça, Eu não entendo nada, isso. infelizmente. Um beijo em vossos corações, meus amores. Tchau! Tchau! Bate palma!